Fala pessoal, mais um ABC do Growth e hoje pessoal a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente é o nosso maior segredo, Lincoln. É a engrenagem por trás da Prime Bid, de tudo aquilo que a gente fez nos últimos 5 anos para conseguir montar uma máquina que gera mais de 30 mil pedidos de cotações todos os benditos anos. Quando a gente conversa com o cliente, qual que é a maior dor que você enxerga dele hoje? Cara, muitas vezes a falta de demanda. Vamos falar que Cotação. vendedor? Poxa, tem no mercado. Sim, Tem no mercado. Cliente? Tem. tem também. Tem, a maioria tem ali seus clientes, estão crescendo, muitos por indicação. Só que quando bate o limite de indicação, que você conseguiu ali os seus 10, 15 clientes por indicação, você quer chegar no próximo nível. E aí que começa a dor bater, porque a indicação ela já não é mais suficiente. Você perde um cliente, ganha um cliente. Perde um cliente, ganha 2 clientes. Perde 2 clientes, ganha um cliente e você fica andando de lado por anos. Só que você tem o seu concorrente crescendo, a inflação comendo, o mercado ficando cada vez mais desafiador. E se você não tem proposta, você não tem venda na ponta. Então, cotação não é enviesando não, porque a gente gera demanda para esse mercado, mas eu acredito, Lincoln, que uma empresa que ela tem cotação, ela tem 50% dos problemas resolvidos. Sabe por quê? O cara que tem cotação, primeiro, ele não fica dependendo de uma ou duas oportunidades. Porque quando você participa de 2 cotações no mês, a probabilidade de você pegar um perfil de comprador que está buscando uma empresa exatamente como a sua é muito improvável. Porque você vai ter o cara que quer só preço, você vai ter o cara que quer atendimento, você vai ter o cara que quer uma empresa próxima, você quer o cara que quer uma empresa grande, você quer o cara que quer uma empresa com sustentabilidade, você vai ter diversos perfis de cliente. Só que se você gera 5 cotações por mês, 6 cotações por mês, qual que é a probabilidade de você encontrar esse perfil de cliente que enxerga valor na sua empresa e você ainda converter ele? É muito improvável. Então, o cara que gera um bom volume de oportunidades, ele já está num outro patamar. Segundo, quem tem muita oportunidade não precisa de um vendedor showman. Precisa de um vendedor consultivo, que entenda do mercado, mas você não depende do vendedor que a gente fala que é o super-herói. Não precisa, porque tem muita oportunidade. Vai aparecer um cliente que vai estar aderente ao que você propõe, dentro do preço que você propõe, dentro dos valores que você propõe. Esse vendedor ainda assim tem que fazer um bom trabalho, mas você fica menos refém de ter que encontrar um vendedor superstar. Fica menos dependente. E você fica, quando você tem muita demanda, confiante. Lucas, mas o que tem a ver você ficar confiante na hora da venda? Você já fez uma venda que, vamos falar que você tá ali com poucas oportunidades e de repente chegamos e você fala assim, caramba, eu tô com a minha meta bem abaixo, eu não posso perder essa oportunidade. Aí o que acontece? Você chega mais afobado na reunião, você fica mais inseguro na hora da reunião, você dá mais desconto pro cliente porque você tem tão pouca demanda que você não sabe quando outra demanda vai bater na tua porta. E aí, muito provavelmente, você faça uma péssima negociação e consiga clientes muito ruins que vão ajudar a quebrar sua empresa. Partindo desse princípio e essa maravilhosa introdução que eu fiz agora, depois de errar algumas, vamos falar de como a Prime Bid consegue gerar mais de 30 mil pedidos de cotação por ano, Lincoln. E isso não foi de um dia para o outro. Isso não foi de um dia para o outro. Mas se eu te falar que há 10 anos a gente já fazia isso, só que com um detalhe. Quando eu tinha, na época, a empresa de prospecção ativa, nós tínhamos ali nossos 30 pré-vendedores, 1.600 reuniões todos os meses. Então, assim, a gente gerava um número muito relevante, aí chegando quase nas 20 mil reuniões todos os meses, todos os anos, no caso. Mas reunião presencial. Só que, qual que era o gargalo que a gente tinha? Se é um processo ativo, muitas vezes o cara não estava no momento de compra. Exatamente. A gente conseguia acertar exatamente o perfil que o nosso cliente buscava, que ele terceirizava o processo de prospecção com a gente, só que das 1.600 reuniões, o número de cotações era infinitamente baixíssimo. Baixíssimo. O cliente aceitava, porque a gente falava que era uma visita de apresentação, para ele conhecer a prestação do nosso serviço, mas qual que é a probabilidade de um comprador que está satisfeito com o teu atual fornecedor, e não necessariamente ele está 100% satisfeito, mas ok, está rodando. Ele trocar de fornecedor, porque vem um fornecedor, o que esse fornecedor vai poder propor de diferente para que um síndico fale assim, olha, vamos acabar com o serviço que tem aqui, vamos tirar esse fornecedor e vamos colocar esse outro. Tem que ter um puta diferencial.
que faça sentido toda essa fricção da troca de fornecedor. Porque preço mais barato é muito difícil um fornecedor conseguir oferecer um preço tão barato que faça o cliente trocar de fornecedor se ele estiver minimamente sendo bem atendido. Então o que acontecia? A gente tinha as nossas 1.600 reuniões, só que dessas 1.600, pouquíssimas viravam vendas. Pouquíssimas, pouquíssimas. Vamos falar que uma taxa de conversão daí de 1 a 2%. Era muito baixo, tá? Consequentemente, o cliente ficava insatisfeito, consequentemente, ele cancelava porque eu colocava ele na frente do cliente. Só que o que acontecia? Esse vendedor, ele precisava ter um processo de acompanhamento e nutrição. Então, assim, fui lá na reunião, falei com o síndico, me aproximei, criei uma confiança com ele, tentei criar algumas dores que ele mesmo não sabia. Ok, a venda pode ter acontecido, proposta pode ter gerado ou não. Na maioria das vezes não gerou proposta. Mas o que eu tinha que fazer? Fazer nutrição, acompanhar esse cara até o momento que ele fosse fazer a abertura do bid. Quando ele abre o bid, ele lembra. O Lincoln já veio aqui, me atendeu. Só que 99% não fazia esse processo de acompanhamento. Consequentemente, esse lead era perdido. Então o resultado era baixíssimo e isso era frustrante para ambos os lados. Para nós como empresa, porque a gente atingiu o objetivo que o cliente pedia. Lucas, quero estar na frente do comprador e no síndico. Objetivo atingido. Do meu lado, visitas entregue. Só que a perspectiva e a expectativa eram que vendas acontecessem a partir desse processo. Mas não aconteciam. Não acontecia. O que acontecia no caso do cliente, ele muitas vezes se deslocava até Campinas, e quando a gente fala de São Paulo, você se deslocar da Zona Sul até a Zona Norte é 1h30. E aí ele sentia que aquilo era muito improdutivo e tinha um custo muito alto. Então os clientes nos pediam, de certa forma, interativamente, Lucas, eu quero mais cotação, eu quero trabalhar com clientes que estejam procurando por empresa de terceirização. Isso batia na nossa porta todos os dias. Então qual que era o desafio? Na prospecção ativa, se eu estou falando aí, vamos falar de condomínios, tem 26 mil condomínios em São Paulo, tem milhões de empresas em São Paulo. Qual que é a probabilidade de eu ligar para um síndico ou para um comprador no momento que ele está precisando de um fornecedor? Muito baixa. Muito baixa. Um pré-vendedor vai fazer isso às 100 ligações para conseguir falar com 15 a 20 decisores. Qual que é a probabilidade desses 20 decisores alguém estar no momento exato do processo de cotação se um síndico ou um comprador abre um processo de cotação de uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos? Qual que é a probabilidade de eu achar esse momento exato? Era baixíssima. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que inverter o processo. Ou seja, eu não podia mais ir atrás desse síndico ou desse comprador. Eu tinha que esperar esse síndico e o comprador terem uma dor, ficar uma insatisfação com o atual fornecedor, buscar por melhor preço, melhor atendimento, melhor qualidade, e estar nos canais onde ele iria buscar por esse novo fornecedor. E qual que era o canal mais buscado pelos compradores para encontrar novos fornecedores? Google. O Google. Vamos chamar da internet. Tá? O Google, teoricamente, ele é o canal mais, não vou falar mais fácil, tá? Mas o mais óbvio, mas ele vai de alguma forma buscar informações. Porque, por exemplo, por que eu estou falando que não só o Google? Por exemplo, o teu porteiro faltou, certo? E aí o síndico vai lá e digita ali no YouTube. O que fazer quando o porteiro falta? Não sei, qualquer pergunta dessa. Isso é uma informação que, se eu tenho uma boa estratégia de vendas no digital, eu consigo pegar essa informação, colocar isso num processo de jornada do cliente e criar algum tipo de interação com esse cliente na hora certa e no momento certo. Então, não necessariamente só o Google, mas o Google é o canal mais relevante. Outros navegadores é difícil também, né? Por exemplo, o Bing, Yahoo. Não. Bing a galera investe bastante ainda aí. Não. Uma proporção muito menor. Acho que o Bing, se eu não me engano, tem 3% de utilização. Mas hoje, com o ChatGPT sendo comprado pela Microsoft e integrado ao Bing, ele subiu muito o nível de utilização dele. Ele já vem padrão na Microsoft, algumas empresas que têm o pacote Office acabam utilizando, então ele tem crescido. E o custo dele é muito mais barato do que o Google, então faz sentido trabalhar. E se você pega uma geração mais nova, pode parecer utópico para vocês que estão assistindo, mas uma geração nova tem buscado cada vez mais através do TikTok, que tem uma ótima ferramenta de busca, diferente do Instagram. A gente fica achando que o comprador nunca vai buscar por TikTok, mas a partir do momento que as redes sociais tiverem informação relevante sobre a sua empresa, o comprador vai começar a utilizar essas ferramentas para buscar. E aí, bebe água limpa quem chega antes. Mas o que a gente resolveu fazer? Bom, precisamos ir para o digital. Contratamos uma agência especializada na época no digital. Contratamos na época a melhor agência que tinha. Mais especialista dentro do digital. Contratamos, compartilhei o projeto. Fulano, o projeto é esse, eu quero aparecer para os compradores e para os síndicos na hora certa, no momento certo, e quero gerar mais cotações.
Beleza, Lucas, entendido. Começou. Então o que eles fizeram na época? Fizeram uma campanha no Google, uma campanha no Facebook e no Instagram, criaram uma página de captura e começaram a rodar. E eu falei assim, olha, esse projeto eu quero atender, Lucas. Eu vou atender as ligações, eu vou qualificar, porque eu quero sentir todas as fricções que vão ter e se realmente vai dar certo ou não. Foi então que a agência começou a fazer esse trabalho. Passou alguns dias, chegou o primeiro lead. Chegou o primeiro lead, mas o que aconteceu? Lead desqualificado. Passou mais um dia, mais um lead. A gente começou a ficar animado na época, porque começou a trazer algum tipo de resultado. Começou a chegar alguns leads, grande parte deles desqualificados, mas dentro desses desqualificados aparecia um qualificado ou outro. Então a gente começou a entender que assim, a ferramenta ela funcionava. Quando a gente fechou ali entre o segundo e o terceiro mês, porque a gente entendeu que o primeiro mês a agência ia conhecer o nosso trabalho, ia começar a desenvolver as páginas, no segundo ia começar a ver as campanhas, no terceiro otimizar, chegou ali para o terceiro e para o quarto mês, a gente começou a fechar essa conta. A gente falava, caramba, né? E na época a gente devia colocar mais ou menos uns 5 mil de tráfego pago, mais uns 3 mil da agência, então gastava-se 8 mil. Quando a gente fazia a conta desse custo da cotação, o valor era muito alto. Então, assim, a conta não fechava. Está falando aí de um custo de R$1.000, R$1.200 por cotação qualificada. Então tinha o custo da conversão, aqui era qualificada, aqui não era diarista, aqui não era pessoa física, aqui não era ninguém procurando emprego, chegou a qualificada, o custo era muito alto. E isso foi se repetindo no quinto, no sexto mês, foi quando a gente começou a pensar que, olha, se a gente quer ser uma empresa que o core do nosso trabalho é entender dessa ferramenta, a gente não vai poder terceirizar. E quando a gente fala de vendas, a gente não pode terceirizar 100% de algo que é o mais importante para a nossa empresa, que no caso é vender, trazer receita para dentro. Então falou assim, vamos se especializar. Fomos atrás de curso na época, curso de Google, curso de marketing digital, mentoria, e grupo, e comunidade, e consumindo tudo. Começamos a consumir e começamos a entender um pouquinho mais da ferramenta. Só que qual que era a vantagem nossa comparado à agência? A agência entendia da ferramenta. A gente entendia de vendas e do nosso perfil de cliente. No caso, entendia de comprador, entendia de terceirização. No caso da agência, para ela, limpeza era limpeza. Então, ela trazia o serviço de terceirização de mão de obra, SG, portaria, recepção, como na mesma campanha, por exemplo, de uma limpeza de estofado, uma limpeza de caixa d'água. E quando a gente começou a entender um pouco da ferramenta, a gente começou a olhar os relatórios e começou a questionar a agência. Agência, deixa eu entender um pouquinho. O nosso grande desafio aqui é que está vindo muito lead de gente procurando emprego. E isso, Lucas, é normal, é porque tem muita gente procurando. Ok. Só que você já reparou que hoje 50% de todos os cliques nossos são pelo celular? Mas Lucas, o celular é onde as pessoas mais buscam. Ok, mas eu não quero atender todas as pessoas e nem quero muitos cliques. Eu quero leads qualificados. Fulano, você começou a perceber, agência, você já chegou a perceber que eu tenho aqui uma parte de públicos e o público que mais converte é o público da classe D? Ah, sim, mas é o que mais busca. Ok, mas eu não quero aparecer para todas as buscas, eu não quero muitas conversões, eu quero boas conversões. E a gente foi começando a entender que a agência não tinha o nível de personalização que a gente precisava que acontecesse dentro das campanhas. Foi aí que agência, o seu trabalho até aqui valeu muito, deu a coragem para a gente começar, só que agora a gente começou a assumir. Começamos a assumir as campanhas, começamos a assumir toda a estratégia de marketing digital. E a grande sacada nossa, Lincoln, quando a gente foi começar, foi justamente entender sobre, tanto com a ferramenta, mas sobre o cliente. A gente sabia muito o que o comprador buscava. Então a primeira coisa, a gente foi olhar lá dentro do Google. Então vou escrever aqui para vocês. Coloca na tela aí, Arinha. Então, primeira coisa, Google. Onde que a gente foi mexer nas primeiras etapas? Primeiro, dentro das palavras-chave. Então, vamos colocar aqui, ó, palavras-chave. Tá? Quando a gente fala de palavra-chave, ou seja, eu coloco uma palavra-chave lá no Google e ele me mostra as empresas baseadas naquilo, certo? Só que o Google ele tem algo que ele chama de intenção por trás das palavras-chave. Vou te dar um exemplo aqui. E aí você pode fazer do outro lado, fazer o teste para você ver se eu estou falando besteira. Se você coloca no Google, por exemplo, cachorros fofinhos, o que o Google vai te mostrar? Cachorros. Ele vai te mostrar fotos de cachorro. Na primeira tela, assim, ele vai aparecer fotos de cachorro. Porque ele sabe que a tua intenção, quando você coloca cachorros fofinhos, é que você quer ver fotos. Mas você não escreveu que você quer fotos. Faça o teste aí do outro lado.
Se você escrever agora no Google cachorros mais inteligentes, ele vai mostrar fotos? Não. Ele vai mostrar o quê? Artigos, blogs. Um ranking. Ele vai colocar um ranking dos cachorros mais inteligentes. Se você colocar comida para cachorro, o que ele vai começar a te mostrar? Ação. Pet shops próximos a você. Então você não precisa escrever literalmente o que você quer, mas você tem uma intenção por trás da busca que o Google já sabe e ele vai te mostrar a partir disso aquilo que ele presume que é a sua intenção. Então a gente começou a entender um pouco da questão de intenção e palavra-chave. Não necessariamente a palavra-chave limpeza vai trazer o perfil. Eu preciso entender qual é a intenção por trás do meu comprador. Então, intenção. Começamos a mudar todas as palavras-chave. Todas. A gente deletou todos e começou a colocar as palavras-chave. Mais do que colocar as palavras-chave, existe na ferramenta algo que chama palavra-chave negativo. Então, mais daquilo que você quer buscar, você precisa avisar o Google aquilo que você não quer. Então, por exemplo, quando você coloca assim, ó, empresa de limpeza em São Paulo, é uma palavra legal, não é? Quando ele fala palavras, é o conjunto de palavras. É uma palavra legal. Só que o que aparecia? Empresa de limpeza em São Paulo para caixa d'água. Ou como abrir uma empresa de limpeza em São Paulo. Ferrou. Então, o que eu tenho que negativar aqui? Então, vamos escrever aqui, ó. Negativar. A gente começou a negativar todas as palavras-chave que não faziam sentido. Como que era esse trabalho? Semanalmente, olhava para todas as buscas, clicava lá em termos de uso, que são os termos que as pessoas clicaram lá para te encontrar, e olhava um por um e negativando todos. A campanha no começo era péssima. Não dava resultado. E a gente foi fazendo, otimizando as palavras, depois negativando. Então, por exemplo, negativar a palavra como. Uma pessoa que está escrevendo como ou o que, ela está querendo conteúdo, ela não está querendo cotar. Então, era um alerta para nós. Que é a palavra CNPJ, curso, foto. Às vezes você colocava assim, ó, empresa de limpeza, e a pessoa digitava foto de empresa de limpeza. E você apareceu e ela consumiu o seu clique. Só que quanto que custa um clique no mercado de terceirização? Muito alto. 25, 26 reais. Qualificado. Ali quando você tá nas primeiras posições para tentar buscar esses caras qualificados. Então imagina você gastar 25 reais para um cara que escreveu foto de empresa de limpeza em São Paulo. Mas o jeito que você teve que descobrir isso foi, infelizmente, tendo que gastar ali, no caso. No começo a gente começou a gastar. Que é a parte do P&D, né? Que é o desenvolvimento e conhecimento. Assim, precisa testar para você entender onde você tá errando e não invalidar a ferramenta logo de vez. Ah, o lead é ruim, eu não quero mais a ferramenta. Não, vamos entender. Se tem alguém que performa nessa ferramenta, por que eu, Lucas, não vou conseguir fazer essa ferramenta performar? Só preciso entender como manusear ela da forma correta. Então depois começamos a negativar as palavras. Chuta hoje quantas palavras negativadas nós temos? Cara, vou chutar aqui umas 500. 53 mil palavras negativadas. Caramba. Pensa que são 5 anos, todas as sextas-feiras, olhando para a campanha, vendo todas as palavras negativas, porque hoje, por exemplo, se você colocar, isso já aconteceu, às vezes, por exemplo, de uma empresa ligar para nós e falar assim, pô, Lucas, vocês estão anunciando em cima da nossa palavra-chave, ou seja, quando alguém digita o nome de uma empresa, aparece a Prime Bid, mas na verdade não. O Google, se você colocar lá que você quer aparecer para empresas de limpeza, a palavra empresa de limpeza, ele olha e fala assim, opa, o cara aqui digitou H&A. H&A é uma empresa de limpeza. Então, se o cara está procurando uma empresa de limpeza, de segurança, eu vou aparecer. Então, a gente acaba aparecendo, por exemplo, na palavra H&A. Mas eu não quero aparecer. O cara que está procurando H&A, ele quer H&A. A intenção por trás ainda pegaria até nisso. Por exemplo, o cara pesquisou uma empresa específica lá, ele entendeu a intenção e ainda jogou o seu anúncio. Total. Caramba. Porque se eu estou procurando H&A, eu estou procurando uma empresa de segurança. Então, por que não aparecer a Prime Bid para o cara cotar? Então a gente começou a negativar. Hoje são mais de 53 mil palavras negativadas. Para conseguir chegar no menor nível de perda por clique por uma intenção de busca que a gente já sabe de forma antecipada que é errado. E aí depois, Lincoln, vou anotar aqui, ó, questão do público. Quando você fala do Google, né, o Google ele não é só o buscador Google. O Google ele é a ferramenta de busca, ele é o YouTube, ele é o Android, ele é o Google Analytics, ele está dentro de todos os sites e praticamente em todos os buscadores. E no YouTube, que é a maior ferramenta de vídeo. Então ele sabe exatamente o público que está utilizando ali, os interesses que tem por trás daquele público. Ou seja, o Google sabe exatamente o que o Lincoln gosta e o que o Lincoln não gosta. E aí, baseado nessas premissas, ele vai te colocando em caixinhas lá dentro dos públicos que ele tem.
Então você consegue, por exemplo, falar pro Google o seguinte: Google, todas as pessoas aqui que procuraram emprego, eu não quero aparecer. Então se a pessoa digitou Cato, se a pessoa digitou InfoJobs, se a pessoa digitou como fazer um currículo, eu não quero aparecer para essa pessoa. Então, opa, começamos a criar públicos de exclusão a partir do momento que a gente tomou conhecimento disso. E opa, quem que é o perfil que mais cota serviço? É homem ou mulher? Aí você vai falar, Lucas, tanto homem quanto mulher. E tá certo, tanto homem quanto mulher cotam serviço de terceirização. Só que tem um público que cota mais. Por exemplo, serviço de segurança cotam mais homem ou mulher, vocês acham? Homem. Mais homem. Mas quer dizer que mulher não cota? Não. Só que o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o lance quando é a pessoa mais adequada. Então eu posso falar para o Google assim, Google, quando for homem, eu quero que você aumente o lance em 20%. Quando for mulher, eu quero que você reduza o lance em 20%. E você vai começando a otimizar a campanha. Seria o lance do Google? O lance é... O que é o lance? Ótima pergunta, tá? Vamos aqui desenhar aqui o que é o lance. Eu comprei a palavra empresa de segurança, certo? Uhum. Empresa de segurança. Segurança. Eu comprei aqui, Lucas. Você também comprou, Lincoln. E a Yara aqui também comprou, certo? Uhum. Só que quando o comprador digita essa palavra, na hora do Google vai aparecer a primeira, a segunda e a terceira posição de empresas que pagaram por essa palavra, certo? E depois outras lá embaixo, e na segunda e na terceira página. Só que quem que aparece na primeira posição? Quem dá o lance maior, no caso. Quem está disposto a dar o lance maior. Certo? Então, quem está disposto... Lucas, eu falo assim, Google, eu topo pagar até R$50 nessa palavra-chave. E ele vai olhar todo mundo que topa pagar, aquele que topa pagar mais é quem está na frente. Só que aí que começa a grande complexidade. Se fosse assim, você poderia fazer uma campanha muito porcaria e colocar muito dinheiro. Iria dar certo. Ok? A Prime Video nunca ia conseguir tracionar. Porque a Souza Lima tava lá, a Versani tava lá, a Gocil tava lá. E elas têm muito mais dinheiro na época em campanha do que eu tinha. Só que o que o Google leva em consideração também? Pensa que ele é um produto, certo? Ele tem que dar uma boa entrega. Já pensou você começar a buscar, fazer buscas e o Google só colocar quem tá na frente, independente da qualidade do site ou não? Então, além de quem paga mais dinheiro, ele olha uma coisa que chama índice de qualidade. O que é o índice de qualidade? A porcentagem que as pessoas clicam no teu anúncio, que é o CTR, ou seja, você pagou mais, certo? Lincoln pagou mais. Aí você colocou o teu anúncio e as pessoas pularam e foram pro segundo. De novo ela colocou você em primeiro, as pessoas pularam e foram pro segundo. Porque o teu anúncio tá mal escrito. O segundo lugar fez um baita anúncio. Um baita anúncio. Você só colocou assim, Lincoln Serviços, cote aqui. Eu coloquei assim, Prime Bid, receba 5 cotações em até 24 horas. Mais de 240 fornecedores esperando a sua proposta. Sei lá. A minha é muito mais chamativo, meu anúncio, mesmo que eu esteja em segundo lugar. Então, se você tem um CTR baixo, o seu índice de qualidade diminui. Outra questão, o teu site. O cara tá buscando por empresa de segurança, certo? E aí, o que você faz? Você faz um anúncio e joga ele na página principal do teu site. Só que na página principal do teu site, ela não foi feita. Não foi feita para captura de lead, certo? Foi feito para o teu site. Então não foi pensado as palavras-chave corretas, não foi pensado numa boa conversão. Então se o Google começa a ver que o teu site não atinge o objetivo, que é converter ou proporcionar uma boa experiência para o usuário, e se ele não for mobile, né, se ele foi feito só para computador e não foi feito para o celular, e a landing page, né, a página ali de captura for uma página ruim, ele também te pune. Ele também te pune. E ele vai olhar também a questão do contexto. As palavras que a pessoa buscou são as mesmas palavras que tem no seu site? Se não for, não adianta. Então, quando você faz uma página genérica para serviços terceirizados e o cara colocou empresa de limpeza, ele não quer cair na página serviço terceirizado, ele quer cair na página serviço de limpeza. Então, se as palavras que a pessoa buscou não tiverem na sua página, você também tem uma punição do seu índice de qualidade. Então, para aparecer em primeiro, em resumo, só para eu fechar aqui, pagar é importante. Mas a qualidade da campanha é primordial para você aparecer na primeira posição. E isso é bem legal, né? Porque é bem pensado no usuário, né? Até porque a gente aqui, se tiver uma merda o algoritmo e não tá entregando aquilo que a gente quer, a gente vai pro TikTok, a gente vai pra outro. Começar a usar outro. Por que as pessoas não usam o Yahoo? Vou pro Yahoo, a busca é ruim. Bing. Porque a busca é ruim. Então o Google ele tem essa preocupação de colocar não anúncio que paga mais, mas o melhor anúncio naquele momento.
Então, voltando, a gente começou a restringir o público. Então, quem converte mais, se é homem, se é mulher. A faixa etária, pô, todas as idades podem cotar, não podem? Só que uma pessoa de 18 a 24 anos, qual que é a probabilidade de ela abrir uma cotação? Muito menor. Uma pessoa mais de 65 anos, também menor. Também menor. A faixa que as pessoas mais cotavam era de 35 até 47 anos. Essa era a faixa. Então a gente começa a dar lances maiores. Na madrugada, será que alguém faz cotação? Não. Alguém pode fazer até. Yara falou uma coisa, alguém pode fazer. Mas a probabilidade é baixíssima. Então o que a gente faz? Joga o lance lá embaixo na hora da madrugada. Então você consegue criar diversos tipos de segmentações e ajustes nos lances para perfis diferentes. Inclusive, por exemplo, o que eu falei lá atrás, o dispositivo. Quem é o comprador que cota? Você acha que tem muitas das cotações que a gente recebe que vem de celular? Tem. E que geram venda. Que geram venda para os nossos clientes. Mas não é a maioria. Então, por que eu aciono ali para dispositivo mobile? Porque eu vou receber ali muitas cotações, só que não todas vão ser qualificadas, e a gente tem o nosso time aqui para fazer essa triagem de qualificação, só que eu topo pagar um lance mais baixo. Então eu falo assim, olha, eu topo pagar R$100 num clique. Só que se for de celular, meu limite é 50. E aí ele entende e faz esse ajuste lá. Então também, por exemplo, posso fazer o ajuste mobile. Então o começo, Lincoln, foi criar todas as segmentações necessárias e otimizando. Então, analisava o relatório, quem mais converteu, aumenta o lance, quem menos converteu, diminui o lance. E a campanha foi performando, a campanha foi performando, a campanha foi performando. Até que a gente chegou na segunda parte. Que aí eu falo que foi quando a Prime Bid começou a tracionar em relação ao volume de leads qualificados. Porque o que a gente começou a entender? Esse trabalho foi super importante, só que o Google e as ferramentas de tráfego pago, seja Facebook, elas têm uma coisa que chama pixel, tá? Que é como se fosse uma inteligência da campanha, certo? Então você coloca essa inteligência dentro do teu site e toda vez que você está falando para o Google que você quer lead, certo? Toda vez que alguém preenche um formulário, o seu site avisa o Google. Olha, Google, gerou um lead, certo? Vamos criar aqui, ó. Põe na tela aí, ó, site, tá? Então o Google aqui mandou as pessoas para o teu site tem um formulário, e esse formulário, quando é preenchido, avisa o Google que gerou uma conversão, ok? Só que se esse lead for desqualificado, for uma diarista, for uma pessoa procurando emprego, como é que o Google vai saber? Ele não sabe. Ele não sabe o que está escrito dentro do formulário e interpretar isso para saber se é qualificado ou não. Você avisa só que alguém preencheu o formulário e que isso é um lead. O que acontece? O Google começa a pegar essa inteligência. E ele fala, calma aí. Quem preencheu o formulário? A dona Neuza, de 60 anos, da Zona Leste, que está procurando emprego. Ela preencheu o formulário. Quem é essa outra pessoa que preencheu o formulário? É o Jorge, de 57 anos, que mora no Tabuão, que preencheu esse formulário. Só que essas duas pessoas aqui estão procurando emprego. Porque elas digitaram o quê? Vagas em empresas de segurança em São Paulo. E aí o Google fala, então quer dizer que pessoas de faixa de renda D e E são as que mais convertem. Então quando chegar esse perfil de pessoas, o que eu vou fazer? O Google, eu vou dar um lance maior. Eu vou priorizar porque essas são as que mais convertem. E aí a campanha, se ela tem muito lead desqualificado, ela começa a ser otimizada para o mal. Ela começa a ser otimizada para o lead desqualificado. Então, quando a gente começou a entender por trás do Google como é que funcionava esse processo de inteligência dele de otimização de campanha, a gente falou, opa, peraí, eu preciso quebrar essa faixa aqui. Então, o que a gente começou? A gente começou a programar dentro da página segmentações. Então, dependendo das palavras que a pessoa colocava ali no anúncio, os serviços que ela selecionava e algumas informações que ela colocava, o próprio formulário bloqueava para que essa informação não fosse para o Google. Então, por exemplo, a gente tem lá um botão de diarista. Se o comprador digitasse diarista, essa informação era barrada e não ia para o Google. Se no campo tivesse escrito a palavra emprego, vaga, currículo, a campanha barrava também. Então, só aqueles que eram qualificados que iam para o Google
E o meu nível de qualificação e a inteligência do Google, a gente deletou aquele pixel do passado e criou um pixel novo, mais inteligente. A campanha começou a otimizar muito mais. Muito mais. Porque o Google é muito melhor que a gente em otimização. Ele consegue trabalhar com centenas e milhões de dados. Isso mudou o nosso jogo dentro de tráfego pago. E a gente começou a aprimorar essa estratégia. Porque antes o que a gente mandava para o Google? O lead qualificado, certo? Só que quando a gente teve acesso aos gerentes de conta do Google, porque a gente já começou a passar a gastar mais de 100 mil, a gente começou a conversar e entender um pouco do que as grandes contas que gastam milhões faziam. E aí, o nosso gerente de contas falou assim pra gente, olha, quanto mais informações você der sobre a qualidade dessa oportunidade, melhor para o Google otimizar. Então, antes a gente passava só o que era lead qualificado. Só que, por exemplo, agora além do lead qualificado, a gente tem um lead que é qualificado e tem um ticket alto. Se eu tenho, por exemplo, uma cotação de 100 mil reais, eu não poderia pagar muito mais nessa cotação do que numa cotação de um posto de limpeza? Então, além de agora de passar o lead qualificado, a gente começou a mandar a informação do ticket médio dessa cotação. Depois a gente começou a passar a informação de quais eram as cotações que os nossos clientes mais participavam. Então aqui, ó, Google, essas cotações são as que os clientes mais participam aqui. E depois foi a grande virada. A gente começou a mandar para o Google aquelas cotações que geravam venda. Aí, perfeito. Porque pode ter uma cotação que ela é grande, mas o Google entende que aquele lead ali não vai gerar venda. Quando a gente começou a mandar leads com intenção de venda, não só a nossa campanha começou a se otimizar muito mais, mas a taxa de conversão dos nossos clientes melhorou muito mais. E por isso que quando a gente olha trimestralmente a taxa de conversão dos nossos clientes, ela aumenta todo trimestre, porque cada vez mais a campanha está otimizada. E além de mandar para ele a venda, eu mando para ele o valor dessa venda. Então, na teoria, o que acontece? Chega um lead de um condomínio, ou no caso é um RH de uma grande empresa. O Google, de alguma forma, consegue identificar esse potencial e ele fala assim, caramba, esse lead aqui é bom. E o Lucas hoje, a Prime Bid, ela não cria nenhum tipo de bloqueio, a gente não coloca limite de lance. Então a gente deixa o Google, às vezes, gastar R$500 num clique. Só que como ele tem essa informação de quanto vale essa cotação, e a gente tem essa campanha otimizada por algo que chama ROI, que é retorno sobre investimento. Então eu falo, Google, eu não ligo quanto você gastar, desde que essas campanhas tragam retorno para os nossos clientes. Então quando ele fala, opa, essa cotação aqui, ó, tem um ticket médio de 100 mil reais. Então o Lucas é o único dentro do Google que está disposto a pagar R$1.500 por esse clique. E acontece. Acontece. Da gente gastar um valor absurdo num clique. Porque o Google sabe que essa cotação vai gerar retorno. E cotações menores, por exemplo, 2 postos de limpeza ali num preço de 10 mil reais, ele vai falar, opa, não vou gastar tudo isso, mas eu estou disposto a gastar R$300 aqui. Estou disposto a gastar R$600 aqui. Então, enquanto está todo mundo brigando pelo clique, eu estou disposto a pagar R$50 por um clique. Ok, R$50 num clique é caro ou é barato? Depende. Se for por uma diarista, é barato ou caro? Caro. Caro. Se é por um lead que está procurando emprego, R$2 para um lead que está procurando emprego, é caro. Então, Lincoln, aí a gente começou a mudar o jogo. E hoje a gente tem um grande aparato de integração da ferramenta nossa, da plataforma, com o Google, que interagem com essas informações 100% em tempo real, otimizando todos os dias. E o que faz a campanha cada vez performar mais e trazer mais leads qualificados é que essa história tem 5 anos. Então, ao todo, a gente já gastou pelo menos 5 milhões de reais. E a cada ano que passa, a gente gasta mais. E esse processo, ele não é finito, né? Ela é infinito, ele vai melhorando e assim... Sempre. Sem parar, Então, né? qualquer um que comece no Google hoje é impossível. Não vou falar impossível, mas assim, é baixíssimo provável que ele vai conseguir ter uma campanha tão boa quanto a nossa, porque a gente tem 5 milhões de reais investido em informação para o Google distinguir qual que é o perfil de cliente que os nossos fornecedores vendem, comparado com alguém que está começando a campanha agora e tem lá 5, 10, 20 ou 100 formulários preenchidos. Então a gente criou esse nível de sofisticação para conseguir chegar num custo satisfatório, e por isso que a gente está há 5 anos e a gente nunca repassou o preço da inflação para os nossos clientes. Nunca repassou.
Porque todo ano a nossa campanha consegue estar mais otimizada, com melhor qualidade de entrega, pagando um preço cada vez mais justo. E não é que o custo do clique ele diminui, ele aumenta. Só que cada ano que passa a gente participa de menos cotações desqualificadas na hora de dar o lance. E ainda a gente tem o time aqui atrás que barra esses leads desqualificados. Então, essa é a maturidade. Quando alguém está fazendo uma campanha, ela começa a querer pagar por clique, que é o CPC. Depois ela começa a pagar por conversão e depois ela fala para o Google que talvez seja o último nível, que é eu quero pagar por vendas, que é por ROI. Então eu estou disposto a pagar R$1.000 se meu retorno for de 100% ou se for de 50%. Esse é o nível máximo de otimização. Esse foi o nosso grande super trunfo e a gente joga muito aberto, porque a gente sabe que mesmo que qualquer tipo de concorrente tente fazer, não é o segredo isso. Isso está lá dentro do manual do Google, isso não é segredo nenhum. Mas o nível de dinheiro, de esforço de 5 anos otimizando, que faz que a campanha seja ultra qualificada. Só que em algum momento essa campanha ela chega no limite. Por exemplo, hoje São Paulo e Rio de Janeiro a gente não consegue mais colocar fornecedor, porque chegou a um nível de cotação que se a gente coloca mais fornecedor, começa a ficar saturada a plataforma. Muito fornecedor para pouca cotação. Então a gente limita esse fator. A gente entrou num outro nível que é o que eu falo dentro da palestra, que é a jornada do cliente. Então, ok, eu tenho o Google, então vamos desenhar aqui, coloca na tela, Yara. Eu tenho o cliente que entrou no Google, certo? Mas muitos desses clientes, eles cotam aqui, entram aqui dentro do Google, fazem um tipo de pesquisa. Mas vamos falar que o cliente não clicou na minha busca, certo? Ele clicou na busca da Ganá, certo? Clicou aqui, ó, a Ganá. Se o Luciano ficar bravo, ele que venha falar comigo aqui, ó, a Ganá, tá? Clicou na campanha da Ganá. Como a gente tem toda uma estrutura não só de Google, mas de Google, de Meta, de automação de marketing, de outras ferramentas, e a gente consegue saber as buscas que esse perfil de cliente faz, e baseado na busca que ele faz, mesmo que ele não clique no nosso anúncio, a gente consegue fazer o que para esse cara? Então vamos falar que ele entrou aqui no site da Ganá e converteu num formulário, certo? De repente, esse cara preencheu o formulário, saiu do site da Ganá e foi para o YouTube. Beleza? O YouTube, os vídeos, tem o que antes do vídeo? Um anúncio. De quem que vai estar o anúncio lá? Da Prime Beat. Mas por que o nosso anúncio vai aparecer? Quer dizer, então, que anúncios no YouTube funcionam? Não. É muito difícil de fazer funcionar. Só que, de novo, a nossa campanha, primeiro, sabe o perfil de cliente, e depois, os nossos anúncios não estão baseados em perfis de cliente somente, mas na jornada dele. Então, o Google entende que se esse cara digitou a Ganá é porque ele está buscando por uma empresa de segurança. Então, por que não mostrar esse anúncio para ele? E aí tem uma segunda sacada. Você acha que um anúncio precisa ser muito persuasivo? Não. Por que não? Não necessariamente. Acho que depende do objetivo dele. O objetivo dele é converter? Sim. Ou é só... então sim. Converter? Então sim. Não. Essa é a grande sacada. A grande questão é contraintuitivo, Lincoln, que quanto mais persuasivo é o teu anúncio, mais conversões você vai querer ter, certo? Aí você vai falar, Lucas, mas não foi o que eu falei? Mas eu quero qualquer conversão? Não. Eu quero uma conversão o quê? Qualificada. Então eu não posso ser persuasivo o suficiente. Então, dentro do meu anúncio, uma estratégia que a gente utiliza é uma estratégia de segmentação. Então você vai ver que no começo dos vídeos tá o videozinho lá meu, da Yara e das outras pessoas. Se você é um empresário ou um síndico e está buscando por uma empresa terceirizada que consiga melhorar a sua qualidade, trazer preço competitivo para você, clique aqui e receba 5 propostas em até 24 horas de fornecedores qualificados na nossa plataforma. Pum! Eu não estou falando para o cara prometendo que ele vai ter 50% de desconto. Eu poderia, não poderia? Falar assim, olha, você vai ter até 10% de desconto comparado ao que você tem hoje. Só que é uma promessa vazia. E eu não quero conversões desse tipo. A gente quer conversões com qualidade. Então, comprador e síndico, você que está buscando por uma empresa terceirizada, eu tenho uma solução, clica aqui e conheça. Então, o nosso anúncio não é tão persuasivo porque a gente quer pessoas certas na hora certa. E aí esse cara vem para o nosso formulário. Ou não. O cara, ao invés de entrar no Google e cair no site da Ganá, ele digitou, por exemplo, como fazer a demissão do meu porteiro. Fez essa busca, certo? Nós temos uma campanha traçada para possíveis buscas de insatisfação com o atual fornecedor, com o atual funcionário, e de novo o meu anúncio começa a aparecer para ele.
no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos displays, em todos os canais que ele possa acessar. Então, quando a gente fala de jornada do cliente, é entender quais são os canais, buscas e comportamentos que ele tem para que o seu anúncio apareça na hora certa e no momento certo. Então, pessoal, para quem assistiu esse vídeo e talvez estava esperando um hack ou algo muito fácil para acontecer, é o que eu falo dentro das palestras do Bootcamp, dentro dos cursos que a gente oferece. Não existe canal mágico, existe o canal validado, ou seja, quando a gente vai falar para o cliente, a gente não fala para o cliente acreditar num sonho da nossa parte, mas a gente fala para ele, olha cliente, eu tenho mais de 100 empresas que vendem todos os trimestres através da plataforma da Prime Bid. Então existe grande probabilidade de você vender também, não é uma garantia porque vai depender de você, do seu preço, da sua estratégia de vendas, de você fazer um bom atendimento ao cliente, mas eu tenho outras 100, igual você que vendem. Então tem uma grande chance. Agora, você acabou de conhecer o canal Prime Bid, no caso a ferramenta. Você vai ter que aprimorar a sua estratégia. Fazer propostas mais persuasivas, você vai ter que estudar estratégias. E a gente vê que o cliente que fica 6 meses, ele é o cliente que aprendeu, ele errou, não deu certo, ele melhorou, ele otimizou, ele veio aqui dentro, conversou com o Jonas, conversou com você, até o momento que, de repente, agora todo mês ou todo trimestre ele começa a fechar contrato, porque ele acertou a estratégia dentro daquele canal. Então, da mesma forma, você. O canal que vem, por exemplo, uma cotação para você de uma empresa terceirizada, que vem através de prospecção ativa e outra que vem através do site, a venda é igual? Não. O que você faz de diferente, por exemplo, para um cara de prospecção ativa, que você faz? Eu tento descobrir a dor. E para o cara que veio do site? Eu tento ver se ele tem fit. Tá, perfeito. Esse cara que veio do site, você pode qualificar mais ele, porque você vai fazer a pergunta para ele. Ricardo, o que você está buscando que você chegou até o site da Prime Bid? Ele vai falar, olha, eu estou buscando uma solução, uma ferramenta, XPTO. O cara da prospecção ativa, você não pode fazer essa pergunta porque foi você que veio até ele. Então você vai ter que descobrir ou incentivar eles ou mapear dores inativas nele. Às vezes ele vai falar, Lincoln, tá tudo bem, eu não estou insatisfeito com nada. Cara, mas você está satisfeito com o seu volume de leads? Estou. E quanto que você gasta hoje? Ah, gasto R$5.000. Olha, hoje clientes aqui na Prime Bid que investem R$5.000 conseguem ter uma média aí de 20 a 30 cotações por mês. Hoje você tem esse número de cotações? Ah não, Lucas, eu tenho umas 5. Então pronto, agora ele começou talvez a ficar menos satisfeito do que ele estava com a estratégia. Então pessoal, toda vez que você for investir num canal, entenda o canal em tempo de maturação e melhore a sua estratégia até aquele canal dar certo. Não existe canal ruim. Existe o canal que vai ser adequado a você e você vai fazer um comparativo entre canais. Mas você vai ter que escolher algum, porque a indicação ela é importante, ela é o melhor canal de todos, mas ela tem um limite. Dúvidas? Vamos fechar por aqui então? Pessoal, aqui embaixo no descritivo tem o link do nosso grupo, são mais de 350 empresários. Todos os dias eles trocam experiências, benchmark, preço, ajudas. Então participe do grupo se você for um executivo ou um empresário do mercado de terceirização ou de prestação de serviço. Tem as informações das redes sociais aqui da Prime Bid, caso você queira conhecer a plataforma, ou o Prime Bid Search para você aumentar a visibilidade da sua empresa, tem os links aqui abaixo. Se inscreva no canal, curta se você gostou para a gente saber se a gente está entregando um conteúdo de qualidade e eu te vejo até o próximo ABC do Growth. Valeu!